Nos próximos capítulos da novela A Gata, Rita chega toda arrumada, conta que ganhou o prêmio máximo da loteria, mas não vai emprestar dinheiro para ninguém. Alguns minutos mais tarde, caminhando pelas ruas da cidade, o ex-boxeador revela que está decepcionado com a namorada, em função da sua atitude cruel com a família de Silencioso. Os dois discutem, ela chama o namorado de chato e avisa que vai usar seu dinheiro para tirar a neta da cadeia, mas vai gastar com a pessoa certa e não desperdiçar com um advogado. A mulher entra em seu carro e vai direto para a cadeia. No local, ela encontra o guardinha que cuida da entrada da penitenciaria e conta que quer falar com o diretor, para resolver de uma vez a situação da neta e providenciar sua soltura, pois agora tem muito dinheiro. Horas mais tarde, Centavinho e Virgínia decidem contar a Lorena sobre o casamento, mas a mulher obviamente é contra. A moça diz que vai se casar ela querendo ou não. Logo que o casal vai embora, Lorena jura que a filha não vai se casar com um morto de fome, nem com ninguém. Será que Lorena está escondendo mais um segredo? Do outro lado da cidade, Gisela, a indigesta, chega de surpresa ao escritório de Mariano, já chamando os irmãos de idiotas. O advogado, indignado, diz que não tem por que suportar a jararaca e ainda avisa: Gisela, olha, toma cuidado, viu? Não vai deixar seu veneno aí todo espalhado pelo meu escritório. E sai, deixando Paulo sozinho com a víbora. Gisela quer saber por que ele não reclamou do bloqueio dos bens, e Paulo responde que prefere lutar judicialmente para reaver o que é seu. Mas ela diz que existe uma solução mais fácil. É só você largar daquela gata brega que eu te perdoo. Mais uma vez, o rapaz reafirma que nunca vai desistir da Esmeralda, nem que tenha que morrer, e ainda diz que geralmente as pessoas sentem pena de pessoas loucas como ela, mas no seu caso, o que ele sente está além do nojo. Na mansão, o detetive particular chega para falar com Silencioso, e Esmeralda aproveita a oportunidade para pedir ao homem que continue investigando sobre o sequestro de Perla. Jacira chega para fazer companhia da amiga e o sujeito resolve elogiar a moça, que fica sem jeito, mas Gata percebe o clima entre os dois. Horas mais tarde, Mariano volta ao seu escritório para saber do irmão sobre sua conversa com Gisela. Paulo quer tentar convencer seu pai a desistir de sua vingança contra Silencioso, mas Mariano avisa que isso é impossível. No apartamento, na frente de seu notebook, Augusto se certifica, mais uma vez, de que está tudo pronto para destruir seu arqui-inimigo. Neste meio tempo, o detetive coloca Fernando ao par de sua investigação e conta que identificou um homem que viu alguém com a descrição de Augusto Martínez Negrete. Ele acrescenta que esta mesma pessoa viu um cidadão muito suspeito e que estava encapuzado. Fernando lembra que com o depoimento desta testemunha, poderia acusar formalmente o advogado pelo sequestro de Branca, mas avisa que, desta vez, vai passo a passo. Silencioso pede ao detetive que investigue provas que possam ligar Augusto ao tal homem encapuzado para que o bandido não possa escapar novamente. No apartamento, Dora vai perguntar ao patrão se ele quer jantar, mas o velho diz que não aguenta mais aquele cardápio de pobre que a empregada serve todo dia, que é a base de torta de batata com batata e arroz, feijão e fritada. Bem na hora, alguém bate à porta do apartamento. É Diógenes que ameaça Augusto e quer seu dinheiro, dizendo que não vai esperar mais um minuto. Quando o sujeito está prestes a fazer uma bobagem, Gisela bate a porta, abre a carteira e paga o sujeito, evitando que ele mate seu comparsa. A mulher manda o homem ir embora para o mais longe que puder, ou ela vai dar um jeito de mandar o sujeito para outro mundo. No instituto, Manuel insiste para que Esmeralda conte à família todos os seus avanços, mas ela diz que quer estar andando bem até o dia de seu casamento, pois quer fazer uma surpresa para a sua família. Virgínia chega na sessão de fisioterapia da cunhada, dizendo que precisa muito falar com ela e as duas decidem ir juntas para casa. Do outro lado da cidade, Lorena e Paulo se encontram para tomar um café. Fazendo o maior drama do mundo, a mulher diz ao filho que Virgínia, agora, inventou de casar-se com seu namorado ignorante e morto de fome. Ao contrário do que a mulher imaginava, Paulo defende o casal e diz que esta foi a melhor coisa que podia ter acontecido na vida da garota. No entanto, ele quer saber o que a mãe tem contra a felicidade de Virgínia e ela explica que a moça não pode se casar com Centavinho nem com ninguém. Paulo insiste para saber qual o motivo real para que ela não queira que a garota se case. Lorena enrola, o rapaz pressiona e a mãe começa a chorar. O artista acha que o problema de sua irmã é a cegueira e já começa a dar um discurso dizendo que cegueira não é doença e coisa e tals, mas Lorena o interrompe dizendo que a moça tem uma doença rara e revela que se ela chegar a engravidar, pode morrer.
Do outro lado da cidade, Lorena e Paulo se encontram para tomar um café. A mulher conta ao filho que Virgínia tem uma doença rara e revela que se ela chegar a engravidar, pode morrer. Lorena explica ainda que esta doença é hereditária, transmitida pela mãe. Paulo não entende nada, e a mulher é obrigada a contar que a moça não é sua filha, e sim de sua irmã, que sempre foi também sua melhor amiga e confidente. Lorena explica que antes de morrer, Gabriela implorou para a garota ser criada como sua própria filha. Com os olhos cheios d'água, Paulo não acredita no que acabou de ouvir. E enquanto Virgínia e Esmeralda chegam à mansão do Silencioso, felizes da vida com o casamento da moça, Paulo tenta convencer a mãe a contar tudo para a sua irmã. Mal o filho sai, deixando-a chorando na mesa do bar, Lorena muda de expressão e comenta consigo mesma: se Virgínia adotar, pelo menos não terei um neto negro. Neste meio tempo, Fernando conta a Mariano que Damião precisa de uma prótese importante e que disso depende, inclusive, a recuperação de sua memória. Ele explica ainda que esta prótese tem que ser colocada na base do crânio do rapaz, mas ele não tem dinheiro suficiente para pagar o tratamento. Atrás da porta do escritório de Silencioso, Esmeralda escuta a conversa. A moça resolve entrar no escritório, dizendo que ouviu a conversa e avisando que não é o momento de ficarem com orgulho bobo. A moça quer que Silencioso aceite o dinheiro que Paulo ofereceu, mas Mariano explica que ela precisa conversar com Paulo sobre o assunto. E enquanto Lorena continua tomando seu café, e em como seria bom se conseguisse afastar sua família de uma vez por todas dos mortos de fome, Esmeralda fica sabendo que Gisela bloqueou todos os bens do noivo. Esmeralda chega a insinuar que Paulo a deixe para poder liberar o dinheiro e salvar Damião. Mas, obviamente, o rapaz se recusa e diz que não quer ficar nas mãos de Gisela como marionete. Já é tarde da noite quando Chácharas consegue alcançar Rita em seu antigo barraco, dizendo que a velha está se metendo em problemas, subornando os guardas da prisão. O homem tenta argumentar, dizendo que Inês tem bons advogados, mas ela não se convence. Minutos depois, ela se encontra com o guardinha e diz que quer que sua neta fuja da cadeia. Rita diz que só vai pagar quando a garota estiver sã e salva. Porém, o corrupto diz que não é assim que a banda toca, e se quiser o serviço feito, tem que pagar adiantado. A velha lembra que já deu um adiantamento, e o rapaz responde que aquilo não foi nada, mandando a mulher ir se danar. Rita muda de ideia, pergunta quanto vai custar e avisa que vai de manhã cedo ao banco tirar o dinheiro. Ainda naquela noite, Fernando lembra a Esmeralda que o julgamento de Augusto começa no dia seguinte, e aí, tudo será definido. Logo cedo, Paulo vai ver o pai e pede para o homem desistir, tentando um acordo. Augusto diz que não está disposto a fazer isso. Bem na hora, a entojada chega, dizendo que foi buscar o advogado para levá-lo ao tribunal. Do outro lado da cidade, Eugênia e Lorena tomam um brunch enquanto a matriarca dos Martins Negrete resolve revelar à amiga que fingiu durante muito tempo amar seus netos e não suporta a vulgaridade de gata. Lorena muda de assunto e diz que precisa ir ao tribunal, pois o julgamento de Augusto vai começar deixando claro que não pretende apoiar o marido. Ao contrário, Lorena diz que vai fazer o marido pagar por todos os maus tratos e humilhações que ele a fez passar, e ainda conta que não importa para que lado ela tenha que jogar, desde que se dê bem no final. Algumas horas mais tarde, o julgamento começa. Mariano decide se sentar ao lado de Gisela, nas poltronas que ficam atrás do pai, enquanto Virgínia e Paulo decidem pelo lado de Silencioso. No lixão, Chácharas vai falar com a namorada, que já está toda emperiquitada. A mulher manda o ex-boxeador embora porque não vai parar com o plano de libertar a neta. Na cadeia, o guardinha corrupto vai falar com Inês e diz que tem uma notícia de Rita. No tribunal, Mariano continua insistindo em defender o pai, mas o velho não quer e ainda ameaça o filho de chamar a segurança se ele não lhe deixar em paz. O juiz chega e inicia a sessão, dando a palavra para Osório, advogado de defesa de Fernando. O advogado começa elencando os crimes dos quais seu cliente foi acusado, inclusive de homicídio, apesar de ter apenas se defendido. Assim, Osório pede ao juiz que todas as acusações contra Silencioso sejam retiradas, bem como a devolução de todos os bens embargados. O homem pede ainda que os custos processuais sejam por conta do acusado, o senhor Augusto Martins Negrete. O juiz avisa a Augusto, que não para de rir, que se ele aceitar a proposta do advogado de Silencioso, o processo termina aí. Caso contrário, o julgamento terá continuidade. Augusto começa sua defesa dizendo que não aceita o que foi pedido, pois nada do que foi exposto até agora é verdadeiro. Ele avisa à corte que sua intenção é iniciar um processo penal e levá-lo até as últimas consequências. Mas Lorena invade o tribunal bem na hora, pedindo para depor.
Augusto se assusta com a presença da mulher e Fernando não entende nada. Enquanto isso, na cadeia, Inês conta a Ágata que sua avó já preparou tudo para sua fuga e não pretende deixar passar esta oportunidade, apesar da parceira de cela alertar a garota que nunca ninguém conseguiu fugir dali. E no tribunal, o bicho está pegando. Augusto tenta impedir o depoimento da mulher, dizendo que ela é sua esposa. Sem se importar com nada, Lorena grita que está na hora de deixar a família Cruz em paz, pois já chega o que sofreu nas mãos dos Martínez Negrete. Mariano tenta ajudar a mãe. Osório diz que não se opõe ao depoimento da mulher, mas Augusto é contra e alega que ela não foi citada no processo, exigindo que seus argumentos sejam ouvidos na audiência. O juiz pede silêncio. Mariano tenta retirar a mãe do tribunal, mas ela continua falando até que a audiência é suspensa. Lorena encara Gisela com aquele olhar. Ganhei mais uma. Enquanto isso, na cadeia, Inês repassa na mente o plano arquitetado pelo policial corrupto e Rita. Ela deve encontrar um carrinho com roupas sujas, que geralmente são lavadas fora do presídio. A moça deve pegar o carrinho, levar até um ponto onde não seja vista e se esconder no meio dos lençóis. Sem fazer um pio, alguém deverá buscar o carrinho onde ela está e levá-lo para fora, até o estacionamento. O homem avisou ainda que, às vezes, os guardas fazem uma revista. Então, ela deve colocar junto com ela no carrinho um rato, para distrair os policiais caso queiram revirar os lençóis. O policial explica ainda que o carrinho será virado no furgão, mas ela precisa ficar calma e muito bem coberta para não ser descoberta. Quando o furgão está saindo, uma patrulha para o veículo para uma revista, pois estão procurando a detenta que está tentando fugir. E na saída do tribunal, Gisela comenta com Augusto que a presença de Lorena mais cedo no tribunal pode ter prejudicado o advogado. O homem comenta que, se o juiz resolver aceitar o depoimento de sua esposa, ele estará perdido. Lorena aparece no corredor e explica que só está fazendo isso porque ele a subestimou. Antes de ir embora, ela dá boa sorte ao marido. Gisela não se convence e diz a Augusto que precisam se vingar da mulher, revelando que acabou de ter uma grande ideia. Ideia esta que deve ser maluca quem nem ela e com certeza tem alguma coisa a ver com cometer outro crime. Na cadeia, os policiais conseguem encontrar Inês escondida entre os lençóis e a levam de volta para a prisão. Do outro lado da rua, Rita vê tudo o que está acontecendo e fica furiosa, jurando que Leôncio vai pagar, mesmo que ela passe o resto da vida na cadeia. Chácharas chega bem na hora e impede Rita de fazer uma bobagem. Ela conta que deu tudo o que o policial pediu, para que ele ajudasse a livrar Inês. Atrás das grades, a garota xinga o policial e diz que sabe que ele roubou o dinheiro da sua avó, mas o rapaz caga e anda para as reclamações da garota, que acaba caindo no choro e gritando que não quer ficar presa. Do outro lado da cidade, o julgamento recomeça. Mais uma vez, o juiz começa a sessão e dá a palavra a Augusto, que pede desculpas pela esposa, que está passando por uma situação circunstancial. Mais uma vez, Lorena pula da cadeira e diz que ela está ali para acabar com o ódio e a vingança que estão dentro de seu marido. Bravo, o juiz manda Lorena escolher. Ou ela se acalma ou se retira. Mais uma vez, o juiz suspende a sessão até o dia seguinte, avisando que o julgamento começará no mesmo horário. Nos bastidores da justiça, Augusto vai encontrar com Lorena, dizendo que os dois vão imediatamente para casa. Mariano tenta falar alguma coisa, mas o pai manda ele não se meter. Furioso, o rapaz manda o pai calar a boca e diz que a mãe não vai embora com ele para casa. Do alto da sua arrogância, o velho diz que vai ter que levar a mulher à força, pois é dever da esposa ficar junto ao marido. Mas Lorena não se intimida e grita: "Fiquei muitos anos casada com você, que é advogado, e além de tudo corrupto. Se tentar me levar à força, vai se dar mal." Augusto ameaça bater na esposa, mas Mariano defende a mãe dizendo para ele não tentar ou vai conhecer o homem que ele é. Lorena também não fica calada e lembra que foi ele quem a quis como sua inimiga. Portanto, agora, que aguente as consequências. Algumas horas mais, Lorena chega em casa e diz ao marido que estava louca para rir da cara do marido no tribunal, mas teve que se controlar por causa do filho e pergunta: "Para que você quis que eu viesse a esta espelunca onde vou garantir que você passe o resto de sua vida?" Os dois discutem e Augusto tenta convencer a esposa a voltar a ser sua aliada, já que os dois odeiam Gata. Porém, Lorena deixa claro que ela também odeia o marido, e por isso quer vê-lo destruído. Vendo que não vai conseguir nada sem contar a verdade, o advogado resolve revelar que a mulher por quem se apaixonou foi Perla, e que foi ele quem a sequestrou. Lorena, furiosa com a revelação do marido, atira a cadeira longe e avisa:
Amanhã no tribunal, eu vou terminar de te afundar, infeliz. Só que Gisela está escondida atrás da porta, e quando Lorena tenta sair, a moça avisa que, infelizmente, ela não poderá deixar o apartamento. A garota empurra a mulher para dentro do apartamento e tenta conter sua raiva. Ela agarra Lorena pelos braços, a imobiliza e a atira para Augusto, enquanto pega um pano com formol. Segundos depois, Lorena perde a consciência, e Gisela diz que os dois têm que fazer o que ele propôs e mantê-la trancada até o fim do julgamento. Augusto não acha que esta seja a melhor ideia, mas a mulher conta seus planos e revela que, para todo mundo, Lorena foi fazer uma viagem, e ela inclusive vai mandar e-mails, mandar fotos e até gravar áudios para mandar para os filhos. O advogado quer saber como Gisela conseguirá fazer tudo isso, porém a víbora diz que, agora, o importante é que tudo saia perfeito para que Silencioso volte para a prisão e Gata para a miséria. Já em seu quarto, Lorena começa a recobrar a consciência e pede ao marido para não fazer isso, mas Gisela insiste para que Augusto amarre a mulher na cama, ou não vão poder controlá-la. E enquanto na mansão dos Cruz, os filhos de Lorena dão falta dela durante o almoço, Augusto e Gisela não conseguem decidir quem vai amarrar a mulher. Mesmo grogue, ela continua dizendo ao marido que vai denunciar os dois. Augusto diz que não consegue amarrar a esposa e que prefere dopá-la. Gisela saca uma mega seringa da bolsa. Alguns segundos mais tarde, o celular de Augusto toca e ele vê que é Paulo. O homem entra em pânico, achando que os filhos vão desconfiar e vão culpá-los pelo sequestro de Lorena. Gisela avisa que eles têm que manter a mulher no apartamento por algum tempo, por questão de segurança, pois alguém pode tê-los visto. Mas agora, é o celular de Lorena que está tocando, e os dois não sabem o que fazer.